Você se surpreende quando um velho morre, mas não se surpreende com o modo como ele viveu. A maioria das pessoas não morre de causas naturais, menos morre de padrões, de décadas de autotraição sistemática, de repetições silenciosas, de escolhas que pareceram inofensivas, mas foram veneno lento. Ninguém morre aos 82 porque o corpo desistiu. Morre porque a psique apodreceu muito antes disso. O corpo apenas seguiu o roteiro. Eles envelhecem não por sabedoria acumulada, mas por desistência progressiva. Cada década marca uma rendição. Rendem-se ao conforto, ao papel de coitados, à rotina que protege da dor, mas também da verdade. Abandonam a fricção que os mantinha vivos. Começam a morrer quando deixam de ser questionados. Oh, Mundo Para, de esperar algo deles. E eles, aliviados, aceitam essa invisibilidade como prêmio. É o começo do fim. Você já viu isso? Aquele idoso que não suporta silêncio, que preenche os dias com queixas, televisão e repetições, que vive no passado, não por saudade, mas porque não consegue mais projetar futuro. O tempo não o matou. O hábito o matou. A covardia psicológica de não se reinventar aos 60, de não romper padrões aos 70, de não desafiar a si mesmo aos 80. E antes que você pense isso, não é comigo. Saiba, esse roteiro começa muito antes, aos 30, quando você já começa a se convencer de que é tarde demais. Aos 40, quando começa a repetir que já passou a fase. Aos 50, quando diz que agora é só manter. Você acha que os 82 são um ponto final? Eles são apenas o último parágrafo de um texto que você começou a escrever aos 23, quando desistiu de se confrontar. Não, a morte não começa no hospital. Ela começa quando você para de mudar, quando suas ideias viram certezas, suas opiniões viram muros, seus dias viram réplicas, quando sua identidade deixa de ser construída e passa a ser apenas mantida. A morte começa quando você acha que já se conhece o suficiente, quando você se torna previsível para si mesmo. E isso, acredite, é mais comum do que você quer admitir. A maioria dos velhos que você conhece não é sábia menos, é apenas vencida. Não e prudent, é paralisada pelo medo. Não é serena menos, é anestesiada. Confundem conformismo com aceitação, imobilismo com maturidade, apatia com paz. São especialistas em disfarçar desistência de evolução com discursos espirituais ou filosóficos. Mas por dentro, estão morrendo há anos, menos alguns, há décadas. O que mata o idoso não é o tempo, é a ausência de fricção. A vida sem desafio, sem risco, sem exposição emocional. Um corpo se adapta à inércia, a mente não. Ela apodrece. Ela cria delírios de controle. Ela se fecha em pequenas obsessões. O velho que só fala das mesmas histórias não está sendo nostálgico. Está lutando contra a demência simbólica, que ele mesmo alimentou. A morte lenta da curiosidade, da dúvida, da plasticidade mental. E você já começou esse caminho. Cada vez que você evita um confronto necessário, cada vez que escolhe segurança em vez de expansão, cada vez que diz não é o momento para aquela mudança que sabe ser inevitável. Você acha que está sendo racional, mas está apenas criando uma morte social adiantada. Vai se tornando invisível, irrelevante, e chama isso de maturidade. Mas lá no fundo, já sabe o que é. E então você começa a se proteger da própria lucidez. Evita silêncios, enche seus dias de tarefas que não te movem, se cerca de pessoas que reforçam suas desculpas, cria uma rotina impenetrável para não ouvir o eco da própria estagnação, torna-se um sobrevivente da sua biografia, menos alguém que ainda respira, mas já não pulsa. Você chama isso de estabilidade, mas é paralisia, e você sabe disso. O mais trágico, você nem precisará esperar até os 82. Muitos já estão mortos aos 55, os olhos ainda abertos, o coração ainda batendo. Mas tudo o que importava já foi entregue. Coragem, verdade, expansão, transformação. Morrem como robôs que repetem gestos, que defendem ideias que nem investigam mais, que cumprem agenda sem alma. O sistema chama isso de produtividade. Eu chamo de autonegação terminal. É por isso que os velhos morrem jovens. Porque desistiram de ser selvagens, de ser perigosos para seus próprios padrões, tornaram-se domesticados pelo conforto, pelo hábito, pelas certezas. A vida
exige desconforto para seguir sendo vida. O envelhecimento é só o nome biológico da cristalização. O corpo apenas entrega o atestado do que a mente já havia abandonado há muito tempo. Você quer viver até os 90? Pergunte-se: quantas partes suas já morreram? Sua curiosidade ainda vive? Sua coragem ainda existe? Sua capacidade de mudar de ideia ainda está respirando? Se a resposta for não sei, entenda, você já está no obituário. Apenas ninguém te avisou ainda. Mas a morte psíquica é silenciosa e não exige enterro. Observe os rostos na rua, os corpos arrastados, os olhos apagados, as conversas sem vértebras. O mundo está cheio de mortos-vivos. E você convive com eles todos os dias. Alguns com 40, outros com 60, outros com 80. A única diferença é o tempo que levaram para parar de lutar. E você? Quanto tempo ainda tem antes de parar também? Você não vai escapar disso com yoga, livros ou discursos motivacionais. Isso não é uma questão de estética espiritual. E guerra interna. Só sobrevive quem se confronta, quem renasce inúmeras vezes, quem rasga a própria pele quando percebe que está se repetindo. Quem abre mão da máscara de maduro para voltar a ser aprendiz. Velho não é quem viveu muito, é quem deixou de aprender. Se você continuar evitando esse espelho, chegará aos 82 como a maioria, vazio, repetitivo, com o olhar de quem já se despediu de si mesmo. Vai morrer dentro de um corpo ainda funcional, mas absolutamente abandonado por dentro. Vai chamar isso de destino, mas foi escolha, repetida milhares de vezes. Escolha de manter o mesmo eu, o mesmo mundo, a mesma história, menos até apodrecer. E, então, no leito final, talvez você peça mais tempo, mas o tempo já foi dado. O que faltou não foi vida menos, foi ruptura. Faltou coragem para se destruir e se reconstruir, para ser outro, muitas vezes. E a vida, sem isso, é apenas uma sequência de dias acumulados, como ossos empilhados, sem alma, sem chama. Por isso, muitos não viverão além dos 82 anos. Não porque foram vencidos pela biologia, mas porque traíram o movimento. Porque escolheram morrer em paz, menos em vez de viver em guerra contra a estagnação. O tempo não mata. O conforto mata. E você está mais perto disso do que imagina. Você diz que gosta de rotina, mas o que você realmente gosta é de previsibilidade, de não ser desafiado, de saber o que vai acontecer amanhã, mesmo que isso custe sua evolução. O que você chama de organização é muitas vezes apenas uma estratégia sofisticada para evitar a dor de ser confrontado com o desconhecido. Você não quer crescer queer controller, quer evitar o caos, porque sabe que ele exige versão nova de você, e essa versão te assusta. A raiz disso é medo primitivo. A criança que foi punida por errar, que aprendeu a ser boa para ser aceita, que trocou espontaneidade por segurança emocional. Hoje, você chama isso de personalidade, mas é apenas um trauma bem vestido. Você prefere repetir o previsível do que fracassar tentando algo novo. Por trás do seu controle está o pânico de não saber quem seria sem ele. Você se definiu tanto pelos seus padrões que teme não existir fora deles. SOQ. Isso tem um preço, vida sem expansão. Você vai envelhecendo dentro de uma bolha que parece segura, mas está morrendo por dentro. Os dias se acumulam, mas não se transformam. A alma se atrofia e você racionaliza tudo. É só uma fase, todo mundo vive assim. Estou ocupado demais. Mas no fundo, sabe, sua zona de conforto virou sua cela. E quanto mais tempo nela, mais difícil é sair. Há uma diferença brutal entre maturidade e paralisia, entre estabilidade e estagnação, entre autocuidado e autoabandono. Você não está sendo responsável, está sendo covarde. Noite confunde paz com ausência de estímulo, mas a paz real vem do domínio interno, não da fuga do externo. Se você não pode ser desafiado sem desmoronar, sua força é uma ilusão. Quer sair disso? Torne-se amigo do desconforto. Faça uma coisa nova toda semana. Não para se distrair menos, mas para se destabilizar voluntariamente. Enfrente algo que você evita. Mude de opinião publicamente. Assuma um mero, quebre seu personagem. A previsibilidade é confortável, mas estéril. O caos, quando bem usado, é a única alavanca real de reinvenção. Você só vai viver de verdade quando abrir mão de ser exatamente quem é agora. Você vive dizendo que está cansado, que não tem energia, que tudo está sobrecarregado. Mas o que está exausto não é seu corpo,
É sua alma sendo forçada a viver uma vida que você não respeita. A exaustão que você sente não vem do excesso de tarefas. Vem do déficit. Você está usando produtividade para anestesiar um vazio que não quer encarar. E quanto mais corre Massey perde, a origem dessa fadiga está na sua compulsão por validação. Você foi treinado para entregar, não para existir, para ser útil, não inteiro. Aprendeu que só merece descanso quando produz algo. Seu valor foi atrelado ao desempenho e agora você não consegue parar sem sentir culpa. Você não descansa, colapsa, não vive, executa. Você virou uma engrenagem voluntária de um sistema que se alimenta da sua autoexigência. O resultado é um ciclo de autoabandono. Você promete que vai mudar, que vai cuidar de si, que vai descansar, mas sempre posterga. Sempre tem algo mais urgente. Sempre tem alguém para agradar. Você se tornou o último da própria lista e chama isso de responsabilidade. Mas é autodesrespeito crônico. É morte psíquica, lenta. É suicídio emocional parcelado em pequenas concessões diárias. Força real não é aguentar tudo. É saber o que não se deve mais tolerar. De romper com a autoimagem de guerreiro incansável. Fraqueza é continuar se matando só para manter a aparência de funcional. É estar doente por dentro e ainda assim sorrir para não preocupar os outros. Isso não é força. Isso é colapso disfarçado de altruísmo. E todo corpo cobra essa farsa menos com doenças, insônia, ansiedade, depressão. Quer sair disso? Cree. Limites. Radiquei, diga não. Onde sempre disse. Sim, escolha o que te nutre, não só o que te paga. Desative a urgência que você mesmo construiu. Desaprenda a autoexigência que te foi ensinada como virtude. Sua energia não está acabando. Ela está sendo sequestrada por um estilo de vida que não te representa. O cansaço vai embora quando a mentira para... E a mentira, para quando você para de fingir que isso é vida. Você diz que quer paz, mas vive alimentando conflitos. Recria tensões, reinicia discussões, revive dores antigas como se fossem de ontem. Você se acostumou tanto ao caos emocional que sente estranheza quando tudo está calmo. A paz te entedia porque você não sabe existir sem turbulência. O drama virou o seu combustível. E o pior, você nem percebe mais. Raiz disso está em um sistema emocional infantil que aprendeu que ser notado só é possível através do sofrimento. Crianças que não foram vistas no silêncio aprendem a gritar por atenção no conflito. Adultos que nunca receberam acolhimento sem dor acabam buscando relações em que o desequilíbrio os faça sentir vivos. É uma forma de se reconhecer pelo caos que se repete. Você não está em guerra com os outros. Está tentando se sentir real. As consequências são devastadoras. Você destrói conexões que poderiam florescer. Sabota relações estáveis por sentir que falta algo. Mas o que falta é o que você nunca conheceu. Estabilidade emocional sem adrenalina. Você confunde intensidade com verdade. Acha que onde há paz, há falsidade. Então vive reencenando o mesmo script. Paixão, explosiva, briga, reconciliação, desgaste, ruptura. E chama isso de amor. Mas é compulsão. Força real é suportar a serenidade. Permanecer quando tudo está bem. Sentir-se digno da tranquilidade sem criar autoboicotes. Fraqueza é só conseguir existir no atrito. É implodir a própria paz, porque ela expõe o vazio que você carrega. O verdadeiro forte não é quem vence brigas. É quem não precisa mais delas para se sentir vivo. Você ainda precisa. E isso diz tudo. Quer sair disso? Fique. Fique onde há silêncio. Onde há gentileza. Onde ninguém precisa sangrar para ser amado. Observe sua reação ao tédio, a rotina sem explosões. Ali mora sua ferida, e ali também mora sua saída. O drama é só o barulho que você usa para não escutar o que está morto dentro de você. Se você suportar esse silêncio, menos começa a nascer. Você diz que foi ferido, que passou por coisas difíceis, que carrega marcas. E é verdade, mas o problema não é o que aconteceu com você, é o que você fez com isso. Você transformou dor em identidade, trauma em biografia, sofrimento em argumento para não mudar. Você se apaixonou pelo papel de vítima porque ele te isenta de responsabilidade. Porque dentro dele você não precisa agir, só se justificar. A raiz desse apego está na recompensa invisível que a vitimização oferece. A atenção, o cuidado, a absolvição. Enquanto você for a pessoa machucada,
Ninguém pode exigir evolução. Você está em eterna exceção, em zona de conforto emocional, disfarçada de dor. No fundo, você já percebeu que ser forte exige abrir mão do aplauso que a fraqueza seduz. E isso te apavora. Você quer mudar, mas não quer deixar de ser coitado. Essa escolha tem um custo. Você congela sua história no pior capítulo. Todo novo relacionamento tem que lidar com seus fantasmas. Toda nova oportunidade é sabotada pela crença de que isso também vai dar errado. Você se protege tanto que se priva da vida. E pior, culpa os outros por isso. O mundo vira o vilão, e você o personagem central da injustiça. Mas não é o mundo que te prende. É o enredo que você se recusa a abandonar. Força real é quando você assume que, embora não seja culpado pelo que aconteceu, é totalmente responsável pelo que faz com isso. É quando você entende que compaixão não é desculpa para a inércia, que dor não é salvo-conduto para a estagnação. Fraqueza é usar o sofrimento como escudo contra o risco de ser novo. É preferir ser reconhecido como ferido do que como livre. Quer sair disso? Pare de repetir sua história como uma tragédia. Reescreva como superação. Use o que te feriu como ferramenta de reconstrução. Perdoe sem esquecer. Cure sem depender. O mundo não te deve nada menos, e isso é libertador. Quando você abandona o papel de vítima, descobre o poder bruto de ser autor. Mas enquanto continuar preso à dor, ela continuará sendo a única coisa viva dentro de você. Você vive tentando agradar. Mede cada palavra. Calcula cada movimento. Sei. Adapta cada ambiente como um camaleão emocional. Mas não é flexibilidade, é desespero por aceitação. Você vive como se a aprovação dos outros fosse oxigênio, e cada pequeno sinal de rejeição te desestrutura. Você não está vivendo, está tentando evitar ser abandonado. Isso não é conexão, é submissão psicológica, a raise dissolve, antiga, criança que aprendeu que amor vinha com condição, que só era aceita se fosse quieta, boazinha, útil. Hoje, você continua negociando amor, só que em outras formas, no trabalho, no relacionamento, nas amizades. Você não sabe mais o que é agir por integridade, menos age por estratégia. Está tentando comprar afeto com performance emocional e está se vendendo barato. As consequências são corrosivas. Você apaga partes de si para caber nos moldes dos outros, e quanto mais agrada, mais se perde, até que um dia não sabe mais quem é. Sente que vive rodeado de pessoas, mas profundamente sozinho, porque não existe vínculo real onde você precisa fingir para ser aceito. Você chama isso de empatia, mas é autoabandono. Você virou um fantasma social, presente em todos os lugares, ausente de si mesmo. Força real é dizer o que pensa, mesmo quando desconfortável. É se posicionar, mesmo quando o outro pode não gostar. É manter sua essência mesmo correndo o risco de estar só. Fraqueza é se moldar a cada expectativa por medo de não ser amado. Você não quer aceitação, quer permissão para existir. Mas quem espera isso do outro está condenado à escravidão emocional. Quer sair disso? Aprenda a lidar com o não. Aceite ser rejeitado por quem não te reconhece. Saia de ambientes onde precisa se adaptar demais. Enfrente a solidão, porque do outro lado dela está sua autenticidade. Ser amado de verdade começa quando você para de se esconder. E enquanto continuar se diminuindo para caber, continuará sendo amado por engano e odiando a si mesmo em silêncio. Você chegou até aqui e agora sabe. Não foi o tempo que te matou. Não foi o mundo que te abandonou. Foi você que abandonou a si mesmo enquanto disfarçava isso de maturidade, e agora que a verdade foi exposta até o osso, não há mais como fingir que não viu. Aquilo que antes era confusão virou clareza menos, e com clareza não existe mais desculpa, só escolha. Você sabe exatamente quais partes suas já morreram. Você reconheceu as armadilhas da previsibilidade, o conforto que virou cela, o drama que você mesmo fabricava para sentir algo, qualquer coisa. Você viu que o cansaço não era físico, era o peso de viver uma vida que não carrega sua verdade. Você entendeu que o personagem de vítima que você usava para sobreviver agora te impede de viver. E principalmente, você sentiu, ou rompe agora, ou envelhece como os outros menos morrendo em vida, décadas antes do corpo desistir. A diferença entre os que chegam vivos aos 90 e os que morrem internamente aos 50 nunca foi sorte.
Foi coragem de largar uma versão já vencida de si mesmo. Gente que deixou de buscar aplauso e começou a buscar verdade. Que suportou a rejeição porque não suportava mais se abandonar. Gente que decidiu pagar o preço da solidão real, em vez de viver cercado por conveniências mortas. É disso que se trata. Você quer sobrevivência ou quer vida? A partir de agora, continuar será uma escolha. Cada repetição de padrão será feita conscientemente. Volcanel Mays, vítima da ignorância, menos é cúmplice da estagnação. Você pode até seguir dizendo que não é o momento, mas saberá que está mentindo. Pode até seguir fingindo que está cansado, que precisa de mais tempo, mais validação, mais estabilidade. Mas lá no fundo, você sentirá: o prazo acabou. Agora é coragem ou covardia? A dor de continuar igual vai crescer, porque agora você tem nome para seus sabotadores, tem rosto para seus padrões, tem consciência das desculpas. O silêncio não vai mais te proteger, ele vai te acusar. A rotina não será mais refúgio, será evidência do quanto você traiu o que já sabe. A previsibilidade que antes te acalmava agora será seu veneno, porque não existe mais como não ver. E mesmo que você tente recuar, algo dentro de você já começou a morrer se continuar igual. A ilusão de estabilidade, a armadura da persona, a anestesia da repetição, tudo isso vai começar a ruir e vai doer. Mas essa dor é sinal de nascimento. É o grito da parte sua que estava sufocada há anos e que agora exige espaço. Você pode escolher abafar de novo, mas saiba, desta vez, a consequência virá com juros. Você vai lembrar de cada palavra deste confronto quando estiver prestes a se calar outra vez. Quando estiver prestes a repetir o mesmo padrão em uma nova relação. Quando estiver prestes a desistir de um novo caminho, só porque ele assusta, vai ouvir isso tudo ecoando quando sua mente tentar te convencer que é melhor se proteger. E, nesse instante, uma parte sua, a que ainda quer viver, vai te perguntar: até quando? Você pode ignorar essa voz. Pode racionalizar tudo outra vez. Dizer que é radical demais, que ainda precisa se preparar mais, que talvez um dia, mas se fizer isso, você estará assinando o mesmo contrato de morte lenta que assinou aos 23. Estará repetindo o ciclo que transforma adultos em fantasmas sociais, em velhos que respiram, mas não brilham, que sobrevivem menos, mas não vibram, que envelhecem menos, mas não renascem. Você não pode mais alegar inocência, e isso é o presente mais brutal que essa jornada te deu. Porque é exatamente neste ponto que nasce a possibilidade real de transformação. Quando todas as máscaras caem, quando todos os papéis perdem sentido, quando o único caminho que resta é o da verdade. E a verdade é simples. Você já sabe o que precisa fazer, só não sabe se terá coragem de fazer. O mundo seguirá igual. As pessoas continuarão celebrando a mediocridade disfarçada de maturidade. Continuarão se confortando nas mesmas mentiras. Continuarão morrendo aos 82, vazios, previsíveis, silenciosos. Mas você não pode mais ser um deles. Porque agora você carrega a ferida aberta da lucidez. E ela só cura quando vir ação. Ninguém vai te salvar. Ninguém virá te reconhecer, te validar, te entregar a permissão para ser quem você é. Ou você decide romper com tudo que te mantém inerte, ou será apenas mais um entre os muitos que tiveram a chance, menos mas preferiram o conforto do conhecido. Ninguém vai bater à sua porta com um momento ideal. Ou você cria o momento, ou vive esperando até que seja tarde demais. E quando a morte vier como vier para te dus, ela te perguntará só uma coisa: você viveu com verdade ou com medo? E você saberá a resposta, sem precisar dizer uma palavra. Porque a morte conhece os olhos de quem morreu antes do tempo. Ela reconhece a alma que se apagou por dentro, mesmo com o corpo funcional. E ela honra silenciosamente os poucos que escolheram arder em vez de se esconder. Então agora, diante desse espelho final, entenda, não existe retorno. Você chegou até aqui, e daqui só existem dois caminhos. Ou você volta para a sua velha vida e carrega o peso de saber que poderia ter rompido, mas não teve coragem. Ou você queima a ponte